Para Lula, opositora de Maduro é mulher histérica e o ditador o herói. O presidente conseguiu dizer que a maior vítima da ditadura da Venezuela deveria parar de ficar chorando. E temos uma subpauta: Saúde fará evento sobre pandemia com Felipe Neto em Brasília. O seminário contará também com a participação de Drauzio Varela. Vou começar primeiramente com o professor Eduardo Vieira. Maravilha, saudações a todos, um abraço, Paulo, um abraço, doutor Sepúlveda, um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa pauta: para Lula, opositora de Maduro é mulher histérica, né? E o ditador é um herói. Gente, a essência do regressismo, né? A essência do regressismo é composta por desprezo a qualquer pessoa que haja na direção do que a gente entende como o bom, o belo e o verdadeiro. Ou seja, qualquer passo dado na direção da justiça, de mais liberdade quando você está no regime ditatorial, na direção do fim desse regime, vai ser sempre duramente atacado por qualquer agente de esquerda. O Lula é um mero agente de esquerda. Ou seja, a gente não pode esperar nada diferente desse tipo de postura. Mas aí eu trago a vocês, né, eu sugiro a vocês, né, uma comparação, tá, dessa fala do Lula, dessa defesa do Lula à ditadura comunista de Maduro, com as pessoas que hoje trafegam ao seu redor. Dê uma olhada no seu colega de trabalho. Se você é empregador, particularmente, dê uma olhada no seu contratado, no seu funcionário. Se você é um prestador de serviços, dê uma olhada no seu cliente, a quem você atende. Existe uma grande possibilidade de você ter algum defensor deste tipo de visão dentro do seu círculo de contatos, do seu círculo profissional, do seu círculo de relacionamento próximo. Repara, gente, o que eu estou falando aqui é o seguinte: já passou da hora da sociedade brasileira mudar a forma de tratamento dessas pessoas. Não é uma coisa, vamos dizer assim, socialmente aceitável a gente estar numa reunião social, por exemplo, e alguém defender uma pessoa como Lula. Não é uma coisa que nós devemos reajustar as nossas prioridades. E a prioridade da sociedade brasileira conservadora, cristã, que tem, né, todas as principais virtudes do homem em seu coração, né, apesar das nossas eventuais falhas, a nossa atitude tem que ser mais dura em relação a essas pessoas. O que nós estamos vivendo aqui hoje é, de certa forma, decorrência de uma noção cultural completamente errada, que foi incutida na gente durante anos de pensamento malemolente liberal, tá? De que nós devemos buscar sempre o diálogo, que tudo se resolve na base da lógica, que a tolerância é a coisa mais importante que deve compor os nossos princípios. Isso aí está tudo errado. Está tudo errado. O que nós temos que fazer é identificar essas pessoas, e aí eu estou falando de parente, eu estou falando de funcionário, eu estou falando até de cliente. Você presta serviço para um cara que apoia quem está berrando o tempo todo nas redes sociais. Sem anistia, temos que prender você mesmo. Você está enganadíssimo em relação às suas prioridades. Então, eu aproveito essa pauta, né, para fazer uma exposição de um erro
brutal que a maioria da sociedade brasileira comete ainda hoje. Nós devemos investigar com quem nós nos relacionamos, nós devemos investigar aonde nós consumimos, nós devemos investigar quem nós permitimos que tenha uma única dose de poder por conta das nossas ações. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Doutor Sepúlveda. Estamos sem teu áudio, doutor. Uma saudação aqui ao Paulo Figueiró, que ainda não estava no ar. Eu queria fazer aqui uma consideração, tomei umas notinhas aqui. Eu vejo muita gente que pega as coisas do Lula, por exemplo, sobre a questão da Venezuela, do esterismo da Maria Corina Machado, e toma tudo isso com uma atitude solta no ar. E esse é um dos grandes erros que eu vejo na análise das coisas do Lula. Enganou-se, teve um equívoco, foi uma inabilidade, cometeu um erro, avalizou o regime do Maduro, mas como se tudo fosse solto e nada tivesse conexão com nada. Ora, quem analisa as atitudes do Lula vê que há uma coerência total e que ele é um avalizador, por exemplo, de um narco-estado terrorista. Maduro é acusado internacionalmente de comandar um dos maiores esquemas de tráfico de drogas pelo mundo. Ele é acusado de execuções de opositores, execuções extrajudiciais. Ele é acusado de comandar um regime que faz uma das piores perseguições políticas no Ocidente hoje em dia. Por exemplo, 2 ou 3 dias depois do Lula dizer isso sobre o esterismo da Maria Corina Machado, ele, um assessor dela, um assessor, eu creio que era uma pessoa que cuidava do marketing político dela, foi sequestrado, está desaparecido e está provavelmente num dos piores centros de tortura da Venezuela, comandado pela polícia cubana. O que é que o Lula disse? Nada. Qual foi o esquema do discurso do Lula? Foi: ela é uma histérica e é preciso uma presunção de inocência do Maduro. Ora, quem é que o Lula está avalizando? O Lula está avalizando o narco-estado, está avalizando a plataforma, o regime que dá plataforma de atuação para o Irã e para o Hezbollah na América do Sul. Segundo, voltou a repetir o governo de Israel. É um regime que, neste momento, ameaça a paz da América do Sul com a tentativa de invasão da Guiana. Tudo isso é avalizado pelo Lula. Mas o Lula se ofereceu para avalizar um processo eleitoral que seria comandado pelo Maduro, mas cumpriria as normas internacionais, as normas democráticas, etc. E o Lula trabalhou nos bastidores para que Maduro afastasse todos os opositores e ele avalizasse um processo que é um processo fraudulento de eleição e que ele depois vai dizer que na Venezuela existem muitas eleições e que existe democracia demais. Agora, por fim, existe um ponto que me assusta bastante e que poucas pessoas no Brasil se debruçaram sobre esse dito do Lula. O Lula disse o seguinte: se a oposição da Venezuela for igual à oposição do Brasil, não vale nada e por isso pode ser afastada das eleições. Isso mostra a intenção que o Lula tem de afastar qualquer opositor no Brasil e tornar o Brasil uma Venezuela, um regime venezuelano em que só o aparato dele possa participar das eleições e fazer essa farsa que nós já estamos vendo ali.
Uma prova disso é que os papagaios desse regime na imprensa ficaram dizendo, por exemplo, que a Suprema Corte Americana não é democrática porque ela, por 9-0, né, em que todos os ministros do Supremo, para chamá-los assim, dos Estados Unidos, avalizaram que o Trump pudesse participar das eleições. E segundo papagaios desse regime na imprensa do Brasil, isso não é democracia, e democracia é o que há no Brasil. A democracia relativa e a democracia em que o Lula diz que se a oposição for isso, pode eliminar mesmo que não tenha importância nenhuma. É, forte, fortíssimo. Paulo Figueiró. Eu vou aproveitar o final do comentário do Dr. Sepúlveda e iniciar dizendo que o Lula ele reafirma a posição dele ao lado das ditaduras e de ditadores socialistas. Ele está reafirmando uma posição, não é uma posição na qual está sendo feita de forma aleatória ou sem querer, né? Mas sim de forma muito bem pensada. E existem algumas similaridades no processo que acontece na Venezuela com o processo que acontece aqui no Brasil, como, por exemplo, a Maria Corina, que é a principal opositora, na qual o Lula disse, nas suas próprias palavras, né, a gente fica até... A gente, às vezes, não sabe nem como classificar. Ele chamou as críticas da Maria Corina como choradeira, né? Vejam só, uma candidata na qual seus colaboradores estão sendo presos, eles estão sendo presos sem justificativa, não se sabe para onde eles estão sendo levados, né? Com o apoio da Procuradoria-Geral da República. Mas as similaridades, elas são mais que essas, porque a Maria Corina ela foi cassada pelo TSE. A gente tem um candidato que foi cassado também pelo TSE, né, aqui no Brasil. O colaborador da Maria Corina, ele foi preso. Ele e mais 4 membros. Ninguém sabe quais são as acusações. Tem algumas similaridades com alguns inquéritos que acontecem aqui no Brasil também? Uma das acusações de outros colaboradores, né, teve 4 presos, 4 desapareceram, 4 que estão sendo acusados, é de traição à pátria e associação criminosa, ou seja, crimes antidemocráticos. A gente também tem alguns inquéritos aqui abertos no Brasil com essa mesma classificação. E eu vou citar aqui o nome de mais alguns que foram pessoas opositoras do governo de Maduro, que elas não foram presas, elas foram assassinadas. Fernando Albán, Luiz Manuel Dias, Ronald Ojeda. Esse último foi assassinado por uma facção criminosa da Venezuela enquanto ele estava no Chile, né? Como disse o Dr. Sepúlveda, a Venezuela é um narco-estado. Esse narco-estado tem o seu narcoterrorista, né? O seu narcoditador, que é o Nicolás Maduro, na qual já tem mandatos pedido dele de prisão. Não pode entrar nos Estados Unidos que ele vai ser preso. Ele não veio para a Argentina porque ele poderia ser preso. E quem não se lembra também de um agente da polícia secreta da Venezuela, chamado Hugo Carvajal, foi preso na Espanha, na qual ele disse que as campanhas do PT aqui no Brasil foram financiadas também por facções criminosas de narcotráfico. Vejam só, né? Parece que tudo narcotráfico. A Venezuela é uma narcoditadura, o chefe da polícia secreta que foi preso, da polícia secreta da Venezuela que foi preso na Espanha, disse que o narcotráfico financiou aqui as campanhas do PT, através da Venezuela, e nós temos um presidente que sempre está defendendo esse narcoditador que tem mandato de prisão expedida. Por último, eu quero lembrar aqui também mais uma coincidência, né, entre narcotráfico e alguns governos. Há pouco tempo atrás, recentemente, um contador envolvido com o Lula foi preso porque ele fazia lavagem de dinheiro para o PCC. Esse contador, o escritório dele, era no mesmo andar, no bairro Pinheiro de São Paulo, na qual o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva possuía 3 empresas. Tudo coincidência.
E para finalizar, né, o meu comentário, agora sim, lembrar aqui que há poucos dias atrás, a narcoditadura de Nicolás Maduro, defendido por Lula, prendeu uma advogada reconhecida internacionalmente. Ela se chama Rosso San Miguel. Ela foi presa, ela está incomunicável com os seus advogados. Vejam só, outra coincidência, né? Quantos presos aí não podem se comunicar com os seus advogados aqui no Brasil. Então ela foi presa 2 dias atrás, ela é reconhecida internacionalmente, pois ela possui uma ONG que faz um trabalho de monitoramento dos direitos humanos na Venezuela. Ela estava na Venezuela, ia visitar Miami com a sua família, foi presa no aeroporto. Olha só a coincidência, ela não sabia, não tinha mandato nenhum. Ela chegou no aeroporto e foi presa. Acho que aconteceu isso aqui no Brasil também há alguns dias atrás, né? Ela foi presa, está incomunicável, os advogados estão percorrendo todas as cadeias da Venezuela, não estão encontrando ela, e que se trata mais uma violação daquele acordo que a Venezuela tinha feito com os Estados Unidos, né, há pouco tempo atrás, que não iria mais violar os direitos humanos, né, queria levar adiante aí eleições limpas, né. Ela foi presa, toda a família dela foi presa, o marido, filha, pai, todos eles foram presos. Eles foram soltos, mas ela continua incomunicável com seus advogados e o seu paradeiro praticamente desconhecido.